vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Vamos serenando nossos pensamentos, nos conectando com a espiritualidade amiga que preparou todo o ambiente para antes da gente ter entrado na reunião. Saudemos o patrono da nossa casa, Maria de Edgar Armon. Saudemos o mentor da 45ª Escola de Aprendizes do Evangelho. Saudemos os nossos mentores espirituais individuais que estão com a gente nesse momento. Saudemos a fraternidade do Trevo, Venerável Racine. Saudemos a fraternidade dos humildes, com o Dr. Bezerra de Menezes, médico e cientista do espaço. Saudemos as correntes indígenas de Bogotá e Itaporã, que cuidam da nossa segurança durante a execução desses trabalhos, né? Saudemos estas e todas as outras fraternidades de espaço com a prece. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Amparados pela prece, saudamos Ricardo e seus lanceiros, a quem novamente pedimos proteção para nossas casas durante a execução desse trabalho. Saudemos Ismael, este anjo preposto por Jesus, que tem sobre si a responsabilidade da divulgação do Evangelho do Cristo no nosso querido e amado Brasil. Saudemos Maria de Magdala, que ao tempo de Jesus deixou seus interesses de lado para seguir os ensinamentos do Mestre. Vamos agora sentindo o contato amoroso de Maria, Mãe de Jesus,
E, de mãos dadas com Maria, chegamos à esfera crística, onde habita o Mestre. E a ti, Mestre, somos gratos por todos os seus ensinamentos e pelo seu Evangelho. Lado a lado com Jesus, chegamos finalmente ao Pai da vida, a quem tudo devemos. Nossa vida, nosso passado, presente e futuro. E a ti, Pai, como forma de gratidão, dedicamos a oração que o Cristo Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na mesma medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor, principalmente de praticá-lo, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Amém. Pai celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dá-nos força para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Ô, Daí, Silêncio, o segundo, esse silêncio Eu leio. Eu leio um tema. Por favor, Roseli, nos agracia. Então, para as conquistas de ordem espiritual, é bom que não haja nem entusiasmo nem desânimos. As conquistas de ordem espiritual ocorrem através da perseverança e fé. É uma conquista diária, ou melhor, tentativas, retomadas, recomeços. É a vida com a reforma íntima diária, uma batalha constante, por isso é bom que não haja nem entusiasmo nem desânimos, e sim vida plena com os nossos erros, acertos, conquistas, fé, sabedoria, amor e caridade. Muito bom, muito bom. Eu preciso tirar uma dúvida. Quem de vocês aí está com a conta simples? José Porto. Oh, obrigado, Porto. Seu Daniel, Oi, turma toda do senhor. obrigado, Daí. Bom dia a todos mais uma vez.
Faço as minhas palavras, as palavras do Odair também, muitas delas. O meu agradecimento por 118 aulas que participamos juntos e vamos participar muito mais agora, iniciando o estudo do Livro dos Espíritos. Fico feliz pela dedicação dessa turma e espero que estejamos juntos sempre. E chegou o momento, então, de nós passarmos a aula para o nosso amigo José Porto, com muito prazer, meu amigo, meu companheiro de todos nós. E, a princípio, eu queria colocar, na aula de hoje, os primórdios de nossa vida, se nós buscarmos a Bíblia, as manifestações espirituais, as revelações que já tínhamos no início, e se falava muito que Jeová, Deus, chegou a Abraão, falou com Abraão, e a Bíblia faz uma mistura das coisas, colocando que o Espírito de Deus, e Deus falou com Abraão, na verdade, Deus sempre falou com a humanidade, através de revelações, através da espiritualidade. A própria Bíblia não deixa claro isso aí, mas se nós buscarmos muitas partes da Bíblia, iniciando de Abraão até os nossos dias, todas as manifestações espirituais, todas as revelações partem daqueles que são dirigidos por Deus para nos trazer mensagem, nos trazer proteção, nos trazer ensinamentos. E se nós voltamos ao passado, então, sempre tivemos revelações espirituais para nos apoiar, para nos dirigir. Infelizmente, o mundo ainda não conhece. Felizmente, a doutrina espírita, estudando e buscando na ciência e na filosofia, encontrou essa verdade. E também a importância de nossa vida, de nós nos instruirmos. Hoje nós estamos dentro da Aliança Espírita Evangélica, dentro da Escola de Aprendiz do Evangelho. Gente, esse estudo que a nossa aliança faz, esse segmento é importantíssimo, nos traz muito esclarecimento. É por isso que eu pedi a todos a princípio, será que estamos todos juntos hoje aí, aqui, participando dessa aula? Essa aula é importantíssima, porque nos fala que, a princípio daquilo que é o início da nossa doutrina, ontem, a doutrina de ontem, a doutrina de hoje, o caminho que nós estamos percorrendo hoje, e também a importância de nos instruirmos, aquilo que Kardec disse, espíritas, amai-vos e instruir-vos. Nós temos que seguir esse segmento. Isso daí é importantíssimo na nossa vida espiritual. Talvez muitos até nem ligam para isso aí, tem muito tempo pela frente para pensar nisso. Eu digo, o momento é agora. O momento de nossa vida é agora. E aí eu digo também àqueles que ainda não adentraram a escola mediúnica, entre a escola mediúnica, a mediunidade é a sequência do aperfeiçoamento da nossa ligação com a espiritualidade. Como é que podemos nos ligar com a espiritualidade se não conhecemos mediunidade? A importância de nós nos ligarmos com a espiritualidade, buscando conhecimento, a mediunidade. Hoje nós temos muitas informações através de Chico Xavier, através de Kardec, através de André Luiz. Temos aí uma biblioteca para o nosso estudo, para o nosso aperfeiçoamento. Então não podemos falar que não sabemos o que nós ignoramos, está tudo aí. E também, aquilo que às vezes nos atrapalha a nossa caminhada, que são os agentes do mal. As perturbações em nossas vidas, as incoerências, os ataques, os preconceitos. Tudo isso nós temos que saber, na verdade, driblar e conhecer para que não caiamos em perturbações também. Ontem assisti, por exemplo, um diálogo entre o padre Fábio e o André Trigueiro. Achei interessantíssimo. O André questionando o padre Fábio, ele nos colocando o seu conhecimento, tudo aquilo como o padre, no sacerdócio, ele aprendeu sobre a espiritualidade, mas ainda se percebe, está longe ainda do conhecimento espiritual. A gente percebe na integração dele, a alegria dele ter participado com o André Trigueiro,
e vice-versa. Então, nós caminhamos para a união com as demais religiões. Mas para isso nós temos que conhecer, nós temos que estar integrados no conhecimento para que possamos dar prova daquilo que é a nossa essência, daquilo que conhecemos. E aí eu deixo com o meu amigo José Porto essa aula importantíssima da aula de hoje. Meu querido, seja bem-vindo mais uma vez. A nossa última aula do livro Amarelo, que me diz o Odair, a gente tem o prazer de ter você junto de nós. É uma pena também que o nosso companheiro Rogério não pôde participar. Um abração e boa aula a todos nós. Obrigado e bom dia. Como está chegando o som aí para vocês? Tudo bem? Está muito bom. Bom, inicialmente eu quero pedir desculpas em nome do Rogério, meu grande amigo. Ele está impossibilitado de estar com vocês hoje aqui. E eu estou tendo esse privilégio. Agradeço muito a Deus e ao carinho de todos vocês. Essa última aula, dentro da Escola de Aprendizes do Evangelho, a aula 115, que vai falar sobre exatamente os problemas da propagação da nossa doutrina. Quais os problemas, se nós estamos inseridos nesses problemas, enfim. É um novo desafio que se apresenta e nesse momento tão importante da vida, das nossas vidas e do próprio planeta, não podemos e não deveremos falhar, não é? Então vamos iniciar a apresentação, tudo bem? Tudo bem. Chegou para todos? Chegou. Ok. Então, aula 115, Escola Aprendizes do Evangelho, problemas da propagação, o desejo de conhecer aquilo que está sendo proibido. Esse é um traço que todos nós trazemos, graças a Deus. Então, hoje temos liberdade, como nunca tivemos. Podemos manifestar nossa opção religiosa com tranquilidade. Podemos abrir casas espíritas. E com isso nós conquistamos o respeito do povo e a voz dos nossos adversários foi sufocada. Por que essa voz foi sufocada? Porque nós falamos agora anteriormente em progresso. Esse progresso se deve aos 3 aspectos importantes do Espiritismo. Ciência, exatamente a base da pirâmide espírita, ciência e filosofia, e por fim vem a religião. Não é possível conhecer o nosso Criador se nós não utilizarmos a ciência, que é o estudo dos fatos, dos acontecimentos, a filosofia, que é o emprego, que é a prática desses conhecimentos, para que possamos subir e chegar no ápice desta pirâmide, que é a religação com o nosso Pai. Porém, temos um grande desafio. Qual é o nosso grande desafio nesse instante? E graças à pandemia de Covid-19, os nossos centros espíritas romperam as paredes físicas, essas paredes foram demolidas, estamos hoje penetrando em todo o planeta Terra. Então, o nosso grande desafio, o nosso amigo Covid-19 veio nos auxiliar tremendamente, facilitando essas plataformas digitais, levar a grande massa de pessoas a compreensão das grandes dificuldades pelas quais iremos passar, ou melhor, pelas quais já estamos passando, e nos diga o coronavírus.
As outras doutrinas têm conseguido levar consolação ao povo desesperado? Não tem, não tem. Como provar que as outras doutrinas não conseguem levar consolação a esse povo desesperado? Muito simples. Basta a gente verificar o número terrível, o número crescente de suicídio que acontece no mundo. A cada quanto tempo alguém se mata no planeta Terra? A cada 5 segundos. Alguém comete suicídio no nosso planeta Terra e 20 tentaram e não conseguiram. 1 consegue, 19 têm a sua tentativa frustrada. Olha que número elevado. Esse número é muito mais, encontra muito mais êxito entre os homens. As religiões com seus dogmas estéreis não satisfazem as necessidades da evolução humana. Claro que não satisfazem. Como é que pode você conceber uma doutrina que para num ponto fundamental da nossa tranquilidade, da nossa paz, da nossa esperança, que seria o quê? Erguer o véu quando nós fechamos os olhos aqui na Terra. E outra doutrina nos mostra essa realidade, essa possibilidade, essa alternativa. Qual doutrina? Então, o Espiritismo baseado nos ensinos dos Espíritos, já que nós, homens, dotados de corpos físicos, falhamos nessa empreitada, né? Nesse desafio, que nós poderíamos, nós encarnados, estarmos disseminando a doutrina dos Espíritos, porque nós somos Espíritos, mesmo sem o auxílio dos nossos irmãos espirituais. Mas nós falhamos porque nós temos o lado materialista ainda muito aflorado, muito predominante. Por isso o céu veio até nós, desceu até nós, para nos mostrar esta grande realidade, esta magnânima realidade que, infelizmente, muitos do que estamos aqui na Terra desconhecemos. Podem falar, pessoal, fiquem à vontade. O que caberá, então, ao Espiritismo? Levar refúgio, proteção, amparo, consolação aos desesperados. É exatamente o que está ocorrendo nos dias de hoje. Como receber essa grande massa de pessoas de vários níveis sociais, intelectuais e crenças? Como vamos receber? Porque eu acredito que quando as nossas portas físicas começarem a se abrir, vai haver uma grande procura, muito maior ainda do que um dos dias que antecederam a pandemia. Os centros serão muito procurados. E como receber essa grande massa de pessoas? Inicialmente, um acolhimento. Abrir os nossos braços, o nosso coração e acolher todas essas pessoas. Porém, temos que ter conhecimento doutrinário. E o Daniel falou agora há pouco. Ler, estudar codificação, não apenas nos dias da escola, não apenas durante essa 1h30 que estamos aqui juntos, mas durante as 24 horas, se assim for possível, né? Mesmo que não tenhamos um livro nas mãos, mas podemos refletir em cima daquilo que já conhecemos. E que esses discípulos, óbvio, não cruzem seus braços achando que o seu papel encerrou-se quando da conclusão da escola de aprendizes do Evangelho. Não. A escola não se encerra na aula 115 e nem na aula 118. Ela vai ter uma expansão, ela vai continuar ainda muito mais dinâmica, muito mais abrangente, muito mais profunda.
onde iremos compartilhar tudo aquilo que já conquistamos com os nossos semelhantes que ainda não tiveram acesso ou não quiseram se debruçar ainda sobre esses preciosos preceitos de liberdade, de crescimento e de progresso. Quais irmãos procurarão os centros espíritas nos dias em que o pânico se instalará no mundo? Essa aula foi redigida por Kardec, a iniciação espírita, na década de 50, eu acredito, e esse momento está acontecendo agora. Percebam que o pânico já está se instalando no mundo, e se a gente não tiver um olhar mais profundo, digo para nós mesmos espíritas, se a gente não tiver convicção de que realmente a morte não existe, que é possível, e vamos ingressar numa nova realidade, numa nova energia, no mundo destituído de matéria, se nós não tivermos essa convicção, viver nos dias de hoje realmente é muito complicado, é muito desgastante, é muito difícil. Tudo bem, pessoal, até agora? Oi, tudo bem? Beleza, Porto. Beleza. E as casas espíritas, como deverão recepcionar esses novos visitantes? Como? Como iremos recepcioná-los? Né? De que maneira? Melhorando as nossas condições físicas, as nossas instalações, sem dúvida, e apresentação e funcionamento. Temos que nos deter, temos que nos preocupar com a parte, com o prédio, com o nosso prédio em si, com as nossas instalações, com os nossos equipamentos, que possa continuar, depois do nosso retorno presencial, continuar com os nossos evangelhos, com as nossas preleções, de maneira virtual, né? Não esquecer esse lado virtual, que daqui a pouco, não é que vai voltar aquela realidade outrora, mas algo parecido com aquilo teremos novamente, e tentar levar essas duas vertentes, presencial e virtual. E agora os dirigentes e voluntários, que somos nós. Né? Aqui hoje, quem não é dirigente é voluntário, de alguma maneira está trabalhando pela causa espírita. Como é que nós podemos melhorar, né, a nossa receptividade para com esses novos companheiros que estarão adentrando a nossa casa, a nossa doutrina? Melhorando a nossa situação intelectual, lembrem-se das duas asas de Kardec, né? E a moral, intelectualidade e moralidade, a força do exemplo. Jamais deveremos esquecer as duas asas de Kardec, a recomendação do Espírito de Verdade. Quais são essas duas asas? Qual é essa recomendação do Espírito de Verdade? Espíritas, amai-vos, o amor acima de qualquer situação, o amor acima de qualquer questão. E a segunda asa, espíritas, instruí-vos, espíritas, estudo, espíritas, vamos desenvolver a intelectualidade, espíritas, vamos adentrar nas obras codificadas, vamos buscar o que está ali implicitamente colocado, que ainda não tivemos a oportunidade de enxergar com os nossos olhos físicos, somente o nosso coração pode ter acesso. Primeiro grande problema a ser superado. Qual é o nosso grande problema ainda hoje dentro das nossas instituições espíritas? Falta de estudo e, consequentemente, a ignorância sobre assuntos doutrinários. Eu vejo no nosso meio amigos, colegas, confrades, duvidando da lei da reencarnação, duvidando da pluralidade dos mundos habitados, duvidando da comunicabilidade entre os dois planos. Então, isso
se dar por conta da falta do estudo das obras básicas de Kardec. Fato. A doutrina espírita não veio concorrer com a medicina que cura somente corpos enfermos. Não. As casas espíritas que adotam esse procedimento, esse protocolo de levar alívio físico, material, nós não podemos somente oferecer essa possibilidade. Muito pelo contrário, temos que nos deter na parte espiritual. Feito a reforma interior, a reforma do espírito, tudo vai refletir favoravelmente a saúde do corpo físico. Então o espiritismo veio para quê? Curar as imperfeições espirituais, levando o espírito imortal a níveis compatíveis com a sua natureza espiritual. Então a função dos nossos corpos basicamente é essa: possibilitar progresso, crescimento, evolução ao espírito que jamais irá desaparecer, ao espírito eterno, ao espírito imortal. E ele se vale da matéria para buscar todo esse crescimento, toda essa bagagem necessária. Sem o estudo doutrinário, o que poderá acontecer ou que já está acontecendo? Pessoas sem o hábito da leitura. Isso é inaceitável. Inclusive, médiuns, temos vários lá na nossa casa e outras casas, que não assimilam o lado científico e filosófico da doutrina. Então, se a gente não considerar a importância da ciência, da filosofia, da nossa doutrina, vamos cair nas mesmas armadilhas do passado. Acreditar numa divindade que, dependendo das coisas que ela nos oferece, nós medimos com a nossa régua, uma régua precária, de justiça e injustiça. Quando tudo conspira ao nosso favor, ele está conosco. Quando a coisa não vai muito bem, ele esqueceu de nós, não nos olha mais com carinho, com amor. Então, esse estudo, esse conhecimento, essa filosofia, essa ciência, sempre foram as grandes marcas da nossa grande e maravilhosa doutrina. Porém, o aspecto mais importante, principal, realmente é o religioso, quando tiramos os pés da matéria, tiramos os pés do campo físico e adentramos a nossa grande realidade espiritual. Então, essas pessoas que não se utilizam da doutrina como filosofia e ciência, elas se apegam somente aos fenômenos espíritas, às manifestações espíritas. Eu mesmo posso confessar aqui para vocês. Quando eu entrei pela primeira vez no centro espírita, eu estava ansioso, estava de alguma maneira tentando enxergar o tempo todo alguma manifestação, algum espírito se materializando, alguma voz, né, confidenciando alguma coisa no meu ouvido, enfim. Ainda estamos ligados muito aos fenômenos. E como já sabemos, esses fenômenos espíritas, depois de algum tempo, vem a falta de interesses pelos mesmos. Por que vem a falta de interesse? Porque de tanto se repetirem, tornam-se eventos comuns, não restando mais nada além do quê? Do fanatismo cego. Aí esses fanáticos pararam e Kardec começou a estudar as causas desses fenômenos. Aí entrou o estudioso, aí entrou o intelectual, aí entrou o professor, se deteve em tudo isso e elaborou toda essa codificação, óbvio, com auxílios dos nossos amigos que já se encontram do outro lado,
Ele abriu a possibilidade, ele abriu as portas para que isso realmente pudesse ocorrer. E aqueles tantos que só se prenderam aos fenômenos continuam buscando outras formas de divertimento e de lazer. Infelizmente, esta é a grande realidade, ainda nos dias de hoje. Quero ouvir alguém, pessoal. Vamos falar alguma coisa? Oi. É o Rubens. Oi, Rubens. Sobre esse ponto que você comentou, né, dando um exemplo da sua própria experiência, eu até comentei sobre isso, acho que essa semana na escola mediúnica, né? Normalmente, quando eu pelo menos uma percepção minha, assim, né, quando a gente, e falo também por mim, procura às vezes, hoje a gente ainda vê, né, como representantes do espiritismo, de certa maneira, grandes médiums, né? Então a gente fala do Chico, a gente fala do Divaldo. Então, acho que, e até os próprios filmes que saem, né, eles ainda têm um pouco nessa linha dessa super mediunidade, né, desses médiuns que são tão diferentes, né, do que a gente que está engatinhando aqui ainda vai passar, né. Então, esse também seria um desafio, né, porque hoje as nossas bandeiras do espiritismo no Brasil, eles também têm um quê, né, embora sejam pessoas, né, boas, que têm as suas obras sociais, tudo, o que se demonstra muito nessa parte, ainda para quem é não espírita, são esses fenômenos, né? A psicografia que leva a assinatura, a riqueza de detalhes numa mensagem, seja o médium psicografando em outro idioma. Quando a gente procura por alguma coisa, às vezes, desses médiums, normalmente o que se destaca são esses fenômenos, né? A gente, para conhecer um pouco mais, a gente que tem que buscar, né? Para conhecer essas obras sociais, aquilo que está por trás, o estilo de vida, né? Então, esse também seria um desafio, né, no final, porque hoje acho que as nossas bandeiras, de certa forma, ainda estão um pouco nesse campo do extraordinário, né? Porque nós tratamos essas pessoas como super-homens, super-espíritos, quando na verdade somos todos iguais. O que é que nos diferencia? É que hoje ainda nós não buscamos esse aperfeiçoamento, essa autovalorização. Como disse Cristo há 2020 anos, podeis fazer tudo o que eu faço e ainda muito mais. Então nós temos que acreditar no nosso potencial. Nós somos iguais. Claro que há uma distância ainda em se tratando de evolução, de progresso, mas na hora que a gente nos colocarmos, na hora que nós nos abrirmos a essas possibilidades, chegaremos e ainda ultrapassaremos todos esses grandes médios que nos vislumbram, que nos deixam de boca aberta nos dias de hoje. Temos que acreditar no nosso potencial, temos que acreditar, temos que nos convencer que somos espíritos imortais. E a imortalidade, sem dúvida, mais cedo ou mais tarde, vai nos trazer este aperfeiçoamento, este progresso. Mas a doutrina espírita veio como um acelerador de partículas. Se fala muito nos dias de hoje, acelerador de partículas. Então, a própria doutrina é um grande acelerador de desenvolvimento espiritual. E quem estiver realmente conectado com esse grande acelerador, sem dúvida que vai avançar com muito mais rapidez, muito mais objetividade, né? Rompendo todas essas barreiras do campo material e adentrando mundos muito mais sutis, muito mais condizente com a nossa natureza espiritual. Sem nenhuma dúvida, Rubens, sem nenhuma dúvida. Carlos?
Importantíssimo isso, Carlos. Isso nos leva a fazer uma reflexão rápida no sentido do que a maioria das pessoas que estão aqui na Terra, somente nos países emergentes, nos países subdesenvolvidos, agora não mais somente aqui no terceiro mundo, isso é um acontecimento a nível de Terra, de planeta Terra, a gente está apostando a nossa felicidade na melhoria moral da nossa classe política. Por isso que nós apontamos dedos. Na hora que a gente nos conscientizar que o progresso, ao qual você se referiu agora há pouco, que a nossa evolução, que o nosso crescimento é individual, e que se nós fizermos a reforma interior nesta encarnação, na próxima já estaremos reencarnando num planeta totalmente diferente desse nosso, sem depender da evolução do próprio planeta, e sim da nossa própria evolução. Isso é importantíssimo. Você ter essa convicção e realizar essa reforma interior urgentemente, que daqui a pouco nós iremos desencarnar e chegaremos num porto, chegaremos num local, é óbvio, compatível com a nossa capacidade energética, compatível com a nossa essência, com o nosso conhecimento. Então, a felicidade é possível aqui e agora, seja dentro do corpo físico ou fora dele. Esta visão profunda que deveremos desenvolver e jamais ficarmos dentro de uma bolha, né? De uma bolha muito pequena, muito limitada, querendo que todos que estejam ao nosso redor se moralizem, se melhorem, se progridam, e ficamos esquecendo, ficamos deixando para depois o nosso próprio progresso, a nossa própria evolução. Então nós não devemos esquecer do quê? Que o maior fenômeno que pode ocorrer não são mais as manifestações espirituais, os fenômenos espíritas. Qual é o grande fenômeno hoje? E sempre foi, é óbvio que para que a doutrina fosse implantada aqui na Terra, o céu tinha que descer e mostrar o que ocorre do outro lado. Tinha que dar esse primeiro impulso, né? O start, para que a gente aqui da Terra, ainda materializados, pudesse descobrir esta possibilidade, esse viés espiritual. Então, hoje, o maior fenômeno que pode ocorrer conosco, qual é esse grande fenômeno? Transformação do homem velho e viciado no homem novo, espiritualizado e consciente de sua potencialidade de espírito imortal. Olha só. Isso no campo individual. Porque se a gente pensar que quem está hoje encarnado aqui na Terra, infelizmente somos todos aqueles que ainda não entendemos o mecanismo da salvação eterna e queremos nos salvar apenas dentro de corpos físicos que a própria ciência já demonstra há muito tempo e são elementos perecíveis, são elementos que irão desaparecer, e ficamos nos agarrando a isso, a essa grande ilusão chamada matéria. Exemplo que todas as casas deveriam adotar, todas as casas espíritas. O estudo constante das obras doutrinárias, implantação de escolas de aprendizes do Evangelho e escolas mediúnicas. Graças a Deus, a nossa Casa Espírita Edgar Armond, por ser uma casa grande, não só em espaço físico, mas nas pessoas que a frequentam, não é? Sem dúvida. E temos escolas, hoje nós temos 5 escolas em andamentos, 3 de aprendizes e 2 mediúnicas. E sem dúvida que já estamos implementando também nos nossos canais, nas nossas plataformas digitais, estudos de livros doutrinários, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, essa turma que está aqui hoje nessa aula 115, já faz com muita propriedade as vibrações das 22 horas, isso é muito bom, né? Isso é importantíssimo, ter esse contato direto com aqueles ensinamentos, e à medida que nós vamos nos mantendo próximo a tudo isso, de alguma forma vai plasmando, vai imprimindo no nosso espírito essas verdades magníficas, magnânimas, permanentes, iremos levar para toda a eternidade.
Segundo grande problema, os obstáculos... Oi, Só fazer um comentário dentro disso que você está falando agora. Acabou sendo um dos benefícios que a religião está conseguindo tirar desse período complicado de pandemia, né? A gente teve que se forçar a se modernizar, e com isso, muito mais pessoas acabaram conseguindo participar de outros tipos de trabalho. Aqui mesmo na escola eu vejo esse movimento ser muito grande, e também acaba abrindo para mais pessoas poderem conhecer a doutrina, né? Porque a gente agora tem canais digitais, muitas outras casas eu tenho certeza que estão fazendo o mesmo, então o alcance da doutrina acaba expandindo muito com isso. Perfeito, Juliana, perfeito. E vocês vão se fortalecendo, sentindo-se seguros nessa propagação, nessa divulgação, nesse marketing da doutrina, levando o próprio nível de cada um e compartilhando com os demais, despertando interesse nos demais que ainda não têm essa proximidade com esses ensinamentos. Perfeito, sem dúvida. Então, o segundo grande problema, é esse grande obstáculo que às vezes nos colocamos. É imperioso saber que Deus, o que é Deus? O Supremo Espírito Absoluto. Nada pode haver fora dele. Se Deus não fosse absoluto, como estaria o seu reino? Estaria dividido. Tudo que existe, seres e coisas, existem nele se movem e nele realizam sua evolução. Como filhos de Deus, somos o quê? Partículas, centelhas ou chamas divinas. Toda forma de organização nos leva à evolução. Sempre que nós nos organizamos, temos a tendência a evoluir. E quando não nos organizamos, até evoluímos, mas de maneira muito lenta. E hoje a vida, o tempo exige um movimento mais rápido na direção desta evolução, na direção deste aprimoramento. Porque nós já estamos pantufados de matéria. Nós não suportamos mais ouvir de coisas perecíveis, de coisas que nos satisfazem por um instante, e daqui a pouco temos a necessidade de conquistar outras coisas para preencher aquele vazio que somente as coisas permanentes podem e deverão preencher. A evolução do espírito imortal exige o quê? Claro que nós precisamos da matéria, exige uma forma física, e que essa forma física se modifique constantemente. Como é esta forma física? É perecível? Olha só a consciência dessa forma física. Se a gente tiver consciência dessa forma física, iremos envelhecer de maneira tranquila. É perecível, mutável e sofre transformações no campo objetivo. Ao longo do tempo teremos uma personalidade imortal e evolutiva. Nós não temos acesso à existência anterior a essa. Nós não temos acesso àquilo que nos aconteceu, de repente, há 40 anos atrás. Nós não temos acesso a uma experiência que nos ocorreu há 2 séculos, 3 séculos, se pensando em imortalidade e eternidade, que são 2 séculos, 3 séculos, 1 milênio. Não é nada. Temos aqui o exemplo do próprio Cristo, um exemplo muito simples de enxergar. Passados 2020 anos, ele continua o mesmo, melhor, ele continua evoluindo, porém, com a mesma personalidade, com a mesma identidade. E a nossa identidade ainda é muito precária. Ela começa no berço, praticamente, e termina no túmulo. Tudo o que passou, nós esquecemos, porque não temos ainda a capacidade de suportar as lembranças das falhas, dos equívocos que nós praticamos no passado. Como é comandada essa organização individual? Como é o comando? Por uma mente e a sede da inteligência potencial. Então, essa organização individual, ela é comandada inicialmente, falando de físico, falando de matéria, pelo nosso cérebro, que recebe os impulsos
da nossa mente espiritual. Já o espírito imortal sofre o quê? Já sabemos que a matéria sofre todas as transformações, todas as modificações, e o espírito imortal, qual é a transformação que é exercida sobre ele? A transformação moral de todos os espíritos. Olha só, percebam agora quem sofre essa transformação. Todos os espíritos, sejam encarnados e desencarnados, todos os espíritos que estão vinculados ao planeta Terra, seja aqui na parte material, seja lá no mundo espiritual, que diga-se de passagem, esse mundo espiritual é muito semelhante a esse nosso, que vivenciamos aqui embaixo. E a distância de um para o outro, segundo algumas literaturas, o nosso lar, a colônia espiritual nosso lar, está a uma altitude do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, de 600 quilômetros, apenas 600 quilômetros. E que o Sol, que ilumina a nossa Terra física, ilumina também esse mundo espiritual imediato. Como espíritos imortais, quais as transformações que estamos buscando? Quais as transformações que estamos buscando? Quais são essas transformações? Não é? De que maneira estamos buscando essas transformações? Do campo moral, né? Através da reforma íntima. Então, o Espiritismo estabelece como meta principal a transformação moral de todos os espíritos encarnados e desencarnados. Por que as escolas de aprendizes do Evangelho se esvaziam no decorrer do curso? Por que há essa evasão de alunos? Porque a maioria dos seus alunos, óbvio que vocês já não estão mais neste hall, nesta lista, ainda não se conscientizou desta grande verdade, desta emergente necessidade, desenvolvimento da parte que permanecerá para sempre, e não somente, e com todos os olhos e as forças, como muito ainda fazem, daquele lado que vai desaparecer, daquela realidade que vai ficar no pó da estrada, que é a nossa realidade precária, que é a nossa realidade material. Como eles encaram a reforma íntima? Todos esses alunos evasores que deixaram a escola pelo caminho. Como é que eles encaram a reforma íntima? Como uma coisa assim aleatória, casual e sem importância. Por isso que eles deixaram a escola de aprendizes do Evangelho. Que se pode conseguir algum dia com o correr do tempo. Claro, um dia com o correr do tempo, mas nós estamos aqui insatisfeitos, nós queremos crescer, nós queremos a felicidade, então nós não podemos renegar esta grande busca. Deveremos unir todas as nossas forças e hoje buscar essa grande e necessária realidade que é a nossa realidade espiritual. Como se deve encarar a reforma íntima? Vocês já estão cansados de saber, na verdade, como se deve encarar essa reforma interior. Como uma coisa, como uma necessidade urgente e imperiosa. Resultado para quem não enfrenta a reforma íntima como algo importante. Simplesmente não evolui. Simplesmente não evolui. Claro que não retrograda, como diz Kardec, não retrocede na escala evolução, na escala evolutiva, porém não evolui, ficando estagnado, ficando no mesmo ponto. E quando desencarna, sem essa evolução, sem esse viés espiritual, é óbvio, vai habitar regiões inferiores do umbral. Desperdiça o tempo da sua atual encarnação. Adianta ser frequentador assíduo da escola de aprendizes do Evangelho e andar com o nome de Jesus na boca? Somente isso adianta? Não adianta. Como habitantes de um mundo de expiações e provas, o esforço da reforma íntima deve ser preocupação predominante. Percebam, preocupação predominante.
Ou seja, todas as outras conquistas devem ficar em segundo plano. Ah, vocês devem estar perguntando agora nesse instante. E o lado material importante para a sobrevivência aqui embaixo? Importante. Mas esse lado material não pode sobrepor-se ao lado espiritual. Se você tem a sua parte espiritual desenvolvida, muito bem substanciada, muito bem considerada, muito bem aflorada, é óbvio que você vai viver muito bem materialmente. Claro, de repente não com aquela abundância de pessoas que querem a felicidade a todo custo, através da matéria, mas com o mínimo necessário para a subsistência aqui embaixo. Olhando com muita lucidez para essa precariedade material e sobrepondo a tudo isso o espiritual, que sempre estará respirando, vivendo, lutando, buscando, ou seja, o lado permanente da nossa identidade. Se o Espiritismo não conseguir reformar a humanidade, de quem será a culpa? De quem será a culpa? Do Daniel, do Odair? Não, do próprio homem. José? Oi. Você falou um negócio que hoje as empresas, né, elas estão batendo muito na tecla de trabalhar de uma forma ética, trabalhar com funcionários com caráter, né? Foco no cliente, o que você combina você tem que cumprir. Então a gente vê que o mundo corporativo caminha para encontrar com o espiritismo também. É muito fácil treinar uma pessoa para desenvolver um trabalho. Agora, eu quero ver treinar uma pessoa. Está dando eco, reverberação? Vocês estão sentindo? É que o André quer falar. Opa, por favor. Quando você diz da questão de ou se dedicar mais à parte material, eu vejo que, assim, nós estamos aqui para evoluir realmente com essa parte material, né? Acho que o que vai depender é de como você lida com essa parte material. Porque eu acho que a gente tem que viver tudo isso que é da parte material para essa evolução, né? Agora, como eu lido com isso? Como eu lido com a busca, com a sobrevivência, com a busca financeira, com a evolução financeira? Como eu lido com as relações pessoais? Como eu lido com as relações de patrão-empregado? Como eu lido com as relações de um ser que acredita que é o bom e tem um pedinte do seu lado? Acho que depende muito disso, né? De como você lida com essas relações materiais que estão postas para você realmente evoluir com elas. Olha só esse simples exemplo. Nós estamos numa empresa. Óbvio, emprego, precisamos, sem dúvida, para subsistir materialmente. Na hora que chegamos numa empresa, nós vamos defender o nosso emprego com unhas e dentes. Tiramos oportunidades de outras pessoas. Não abrimos o nosso conhecimento, porque vemos no outro que está chegando como um adversário que pode ocupar o nosso lugar. Então, essas relações de emprego, de família, de sociedade, de lazer, enfim, todos os nossos relacionamentos que mantemos aqui na Terra, é para desenvolver o lado espiritual. Então, a empresa, como nós estamos trabalhando para a subsistência da matéria, não é o fim em si, é o meio, através dos nossos relacionamentos, dos nossos compromissos, da nossa fraternidade, da nossa humildade, crescer, utilizando-se desta matéria, utilizando-se destas oportunidades. Mas nós chegamos, vou repetir novamente, nesta empresa, neste emprego, e lá fazemos de tudo para ali permanecer, excluindo tudo aquilo que é emergente, tudo aquilo que viemos buscar aqui, que é o nosso progresso, a nossa evolução espiritual.
Então, olhando por esse prisma, por esse ponto de vista, fica mais fácil entender a busca desencarnada. Aí desencarnamos, retornamos à pátria espiritual, fazemos um balanço, temos acesso aos arquivos das nossas projeções, da nossa programação, e vemos que falimos muito. Porto, posso falar um negócio? Opa! É assim, a gente fala de empresas, do centro, na verdade, são tudo microcosmos. Então, quando a gente fala assim, a empresa pode até ter na base dela, eu trabalho numa empresa que se preocupa muito com assistencialismo, todo esse tipo de coisa, mas na base é lidado com pessoas. E as pessoas fazem a empresa. Por mais que você tenha um horizonte, um norte, e é o mesmo caso do centro, das pessoas que saíram do nosso grupo, por quê? Porque punham nas pessoas, talvez, acreditavam nas pessoas uma santificação das pessoas mais velhas, que no final são todo mundo falível. Eu acho que, assim, eu acredito que reforma íntima é que nem andar de moto. Quem aprendeu a andar de moto sabe como é que é. No começo, é difícil. Você tem que ficar atento toda hora no trânsito, com medo do cara do lado e tal. Depois de um certo tempo, a moto vira uma extensão do seu corpo. E quem sabe dirigir tem que ir naquele caminho como se fosse uma coisa natural, sem forçar, sem se arriscar, esse tipo de coisa, eu acho. Eu acho que depende da gente, mas é uma pirâmide. A gente faz o melhor e vai transferindo para as outras pessoas. Exige prática, perseverança, repetição, não é isso? A gente só vai adquirir tornar algo mecânico dentro de nós, automático, fazendo, refletindo para ver se aquilo é importante realmente na nossa vida. Eu queria falar o seguinte, né? Eu acredito muito na reforma íntima, é uma questão pessoal, só que eu acredito que ela só faz efeito quando a gente também percebe que a gente também pode transformar o mundo que a gente está inserido, que senão também eu não vejo sentido. A força do exemplo, claro, a força do exemplo. Eu também acho. Bom, então a culpa é do próprio homem. Por que a culpa do próprio homem? Porque ele veio exatamente, não para ganhar dinheiro, não para ser doutor, não para ser poliglota, não para ser isso ou aquilo. Ele veio exatamente para esta reforma. Não há outra possibilidade de estarmos aqui hoje encarnados na Terra. Estamos aqui fundamentalmente para nos reformar espiritualmente. E o processo material é óbvio que nos impulsiona, que desperta essa necessidade dentro de nós. Característica do Espiritismo. É uma doutrina esclarecedora, consoladora e redentora. Se faltar uma destas três metas, não terá atingido o seu objetivo: esclarecer, consolar e a redenção do espírito. Reforma íntima é o quê? Purificação interior pela expansão da partícula divina. Ou seja, a purificação interior, quando nós começamos um expansionismo, que é algo característico de todos nós. Afinal, somos filhos de Deus e tendemos a essa expansão de consciência. Claro que nos demoramos um pouco em cada ciclo, em cada estágio, mas a tendência é essa. E as coisas nos acontecem exatamente para nos impulsionar, seja uma doença, seja um ensinamento, seja uma mensagem, seja um relacionamento, enfim. Tudo que nos acontece aqui tem como fim principal o despertamento espiritual. Reforma íntima também é o quê? Transformação radical, eu disse, transformação radical de sentimentos animalizados em sentimentos divinizados. Como foi a involução da partícula divina? Falamos de involução toda vez que nós estamos no plano espiritual e descemos para ocupar um corpo de matéria. Isso chama-se involução. É o caminho inverso, quando já deveríamos estar retornando de maneira vertical, no sentido da luz, aos braços do nosso Pai. Como foi a involução dessa partícula divina?
Foi necessário deixar-se se envolver pela matéria para adquirir forma física, criando condições para evoluir. Nesta involução, a partícula divina foi adquirindo o quê? Viciações e impurezas dos meios onde ela estava. Óbvio, né? Sem essa maturidade, que ainda não adquirimos, hoje, sem dúvida, somos muito mais maduros do que ontem. Nós estávamos sendo alienados, ainda somos alienados pelo próprio meio que estamos aqui vinculados. Por isso a importância desse olhar mais profundo a esta realidade que nos cerca, que está aí o tempo todo se manifestando. Chega de involução, a meta agora é evolução. A partícula divina agora dotada de, acreditem, nós temos inteligência contínua, livre-arbítrio e consciência. 3 ferramentas fundamentais para aquele que quer seguir, que quer chegar no ápice da sua evolução espiritual. Adquire conhecimentos exatos a respeito da vida e da morte. Hoje nós conhecemos os 2 lados da vida, os 2 polos da vida, que é a própria vida de um ser que ainda precisa de matéria para se desenvolver, e no momento que nós deixamos essa matéria aqui embaixo e voltamos ao nosso mundo de origem para refletir sobre tudo aquilo que aqui fizemos e que não fizemos também. De posse de tais conhecimentos e dependendo da sua própria vontade, possui todas as condições para acelerar a sua ascensão espiritual. Óbvio, esse conhecimento que nós temos acesso hoje na Escola de Aprendizes do Evangelho, à luz do Espiritismo, nos possibilita um voo mais rápido, mais tranquilo, um impulso maior nessa nossa meta que foi estabelecida desde a nossa criação espiritual. Virtude fundamental do discípulo para reformar-se. Qual é a virtude fundamental? Humildade. Humildade. Colocando o próximo sempre em primeiro lugar. Em primeiro lugar, o próximo. Em segundo lugar, o próximo. Em terceiro lugar, o próximo. E se tiver alguma oportunidade, nós vamos pensar em nós mesmos. Mas sempre tentar levar o melhor ao nosso, aquele que está o tempo todo nos cercando, nos rodeando, compartilhando da sua vida. Como dizia e vivia Jesus, eu não vim para ser servido, mas para servir. É com base no amor ao próximo que o adepto entra decididamente no caminho das realizações. Amor não é sentimento que se satisfaça com teorias. Deve ser exercitado diariamente a todos os instantes e oportunidades. Trabalho, trânsito, em casa, na vida de lazer, enfim, aonde quer que estejamos. O amor tem que ditar a sua grande e capacidade de transformar. O amor acima de qualquer coisa. Que ninguém saia da nossa presença sem levar um pouco do nosso perfume, sem levar um pouco do nosso amor. E é prática compulsória. O que é prática compulsória? É obrigatório. É uma obrigatoriedade, né? Que conquistamos e desenvolvemos aos poucos, que é esse amor ao próximo. É uma prática compulsória no início, né? Nos sentimos um tanto quanto obrigados para que esse próximo seja muito bem tratado por todos nós, senão nós vamos excluir essa pessoa e aí não há crescimento. Aí aparece um outro com os mesmos defeitos, com as mesmas limitações, excluímos novamente. Daqui a pouco o outro cruza o nosso caminho trazendo a mesma proposta. Aí nós despertamos. Aí deixa de ser uma coisa obrigatória, compulsória, ser uma coisa necessária, importante ao nosso crescimento. Em constante exercício do amor, o eu espiritual sobrepõe-se ao corpo físico, eliminando os sentimentos inferiores.
dilatando a aura individual, tornando-se cada vez mais límpida e bela. O que é espírito de luz? Todos nós já ouvimos muito falar nos nossos centros espíritas. Um espírito de luz. Espírito que já evoluiu, e nesta evolução ele exterioriza a sua luz, a tornando visível. Lei máxima predominante na vida espiritual. Todos nós estamos cansados de saber. A lei do evolução. Aspecto mais importante do espiritismo. Falei agora há poucos instantes. O aspecto religioso. E só se conquista o aspecto religioso se utilizando da ciência e da filosofia. E o aspecto religioso é importante porque nos relia as nossas bases, as nossas origens, que é o nosso Pai Criador. Código rigoroso e de base segura. Código rigoroso e de base segura. O Evangelho de Jesus. Na verdade, é o Evangelho de Deus que nos foi trazido por Jesus. Foi assim que surgiu a iniciação espírita, em 1950, na FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo, possibilitando a todos os adeptos do espiritismo realizar reforma íntima de maneira obrigatória, rigorosa e objetiva. Terceiro e fundamental problema, mediunidade. É um problema porque ainda nós não sabemos lidar com a mediunidade. Desafio para quem já é médio, para quem já sente de alguma maneira já tem sensibilidade aflorada, já sente a manifestação do mundo espiritual agindo dentro de si. Desafio para que essa mediunidade seja realmente esclarecida. Criação de cursos e escolas que ensinem, instruam e formem médiuns suficientemente treinados, conhecedores da doutrina e moralmente capazes de realizar suas tarefas. Sem mediunidade não haveria intercâmbio e nem revelação. Estaríamos aqui órfãos, estaríamos aqui totalmente alheios, aí sim, não é? Secariam as fontes de inspiração e os céus se afastariam da terra, tornando impossível as realizações e conquistas espirituais. Cresce o número de médiuns todos os dias, com que objetivo? De abrir espaços para os chamados mortos se manifestarem, já que os homens, quando nós falamos homens, somos nós que estamos encarnados, falharam na tarefa de propagação do Evangelho. Então o céu desce para fazer, conjuntamente conosco, a proposta que inicialmente caberia a nós fazermos. Cresce também as perturbações, é óbvio, quando esse mundo desce até nós, quando essa influenciação nos chega, as perturbações crescem, as influenciações dos espíritos inferiores sobre os espíritos encarnados acontecem, mostrando a necessidade da reformulação de valores. Nesta hora difícil, o que cabe aos líderes espíritas? Conhecimento e capacidade de exemplificação para identificar os espíritos maldosos e mistificadores. Nem todos os espíritos são de Deus, ou seja, não são todos os espíritos que estão realmente verdadeiramente reformados. Alguém quer falar alguma coisa? Já estamos finalizando. Quarto grande problema, o conhecimento e o combate sistemático e enérgico aos agentes do mal. Quais são esses conhecimentos? Quais são essas pessoas que acabam nos levando a duvidar da nossa própria doutrina? Materialistas contumazes, que desprezam a vida espiritual e negam a existência de Deus. Hoje nós temos um grande número de jovens sendo influenciados nessa direção,
Muitos jovens não acreditam em nada, embora tenham uma índole boa, um caráter positivo, mas eles não acreditam em Deus. Intelectuais poderosos e sem escrúpulos, macumbeiros e feiticeiros movidos por interesses financeiros, dirigentes e terreiros que deturpam a verdade. É claro, levando, tirando as pessoas do caminho que deveriam estar trilhando. É possível fazer a reforma íntima do terreiro em geral? Quando eu falo terreiro de Umbanda, de Candomblé, sim, é isso mesmo. Não é possível. Por que não é possível? Porque é uma prática de povos selvagens e bárbaros, onde reinam o fanatismo, a ignorância e a superstição religiosa, embora hoje sabemos que na Umbanda já se estuda as obras de Kardec. Então não podemos também generalizar todos os terreiros. O que é reforma íntima para estes frequentadores? Essas pessoas que ainda continuam ligadas somente aos fenômenos, às manifestações. É coisa desconhecida e absolutamente desnecessária. Como combater essa prática selvagem e bárbara? Através do esclarecimento àqueles que frequentam tais lugares quando buscam ajuda no centro espírita. Quantas pessoas vêm do Candomblé da Umbanda fazer uma entrevista, passar por um tratamento e até ingressar nas escolas de aprendizes do Evangelho? São várias, são várias. O que não pode acontecer com os líderes espíritas? Cruzar os braços alegando mal entendido ou injustificado temor. Ou seja, não ser claro com essas pessoas. Até com medo, de repente, de alguma coisa lhe acontecer em termos espirituais. Nós que estamos nesta grande doutrina não deveremos temer nada. Temos que propagá-la com toda a sua força, com toda a sua pujança, com todos os seus valores. O que já acontece em várias casas espíritas, infelizmente. O caráter evangélico do espiritismo ficou relegado a segundo plano, predominando as práticas que visam a satisfação única e exclusiva de interesses materiais. Algumas casas espíritas estão pecando, estão se desvirtuando, estão buscando uma rota, uma trilha realmente fora do contexto. Como resultado, os espíritos desencarnados que agem nos seus terreiros também se infiltram nos centros espíritas, atuando sobre os médiuns, transformando os trabalhos à sua feição e conveniência. Antídoto para tudo isso: muita vigilância, defendendo sua própria integridade psíquica. A evolução da juventude, as crianças que nascem, são o quê? Espíritos milenares para a continuação da lista da luta espiritual. Então, o nosso bebezinho que está em casa hoje, 2 aninhos, 1 mês, 1 semana, trazem uma bagagem imensa. E hoje que nós somos pais espiritualizados, pais espíritas, temos que olhar as tendências desse ser que está voltando para dar continuidade ao seu progresso espiritual. E jamais achar que é um anjinho de Deus, que é algo que veio para nos agraciar, para dar mais prazer na nossa vida, não. Vem nos dar trabalho e vamos crescer juntos. E às vezes, e muitas vezes, esses seres que vêm aqui, como um corpinho de criança, no corpinho angelical, trazem muito mais experiências, muito mais progresso do que os seus próprios pais. Quais espíritos estão reencarnando hoje? Espíritos destinados para a transição planetária, espíritos violentos, fascistas e totalitários, e também espíritos, não só esses, totalitários, espíritos sacrificados nas últimas guerras, espíritos também tarefeiros e missionários, ou seja, espíritos falidos, missionários buscando aprendizado, e outros tentando levar a luz da verdade. Onde consiste a grande responsabilidade para os pais e os espíritas? Levar orientação evangélica desde o berço, é importante, para que todas essas classes de espíritos não se desorientem
se percam ante a violência das provas, porque terão que passar. Olha a nossa grande responsabilidade. É óbvio que quem está aqui buscando a felicidade... Obrigado por essa aula, pela dissertação muito bonita que você fez de todo o acontecimento da nossa doutrina, e que possamos contar com você sempre. Lembrar que hoje você tem o Evangelho das Vibrações das 22 horas, mas logo à noite nos encontramos. Muito obrigado, um abraço, e obrigado a todos. Essa última aula é a aula 115 do livro amarelo, que nem disse o Daí, e que possamos seguir de uma forma disciplinada o estudo do Livro dos Espíritos agora. Lembrar que a semana que vem, não faltem, durante a semana a gente vai comunicar a vocês como vai ser o procedimento. Obrigado a todos, uma boa semana, muita paz e luz a todos. E vamos ao encerramento. Que assim seja. Jó, você? Seu som está desligado, já. encerramento. Já nos ligando ao amor que toda a espiritualidade amiga está nos emanando, vamos com esta imensa luz vibrar pelo nosso Brasil, pelo nosso planeta Terra, todos encarnados e desencarnados e por suas famílias, pessoas que se encontram nos hospitais, pelas creches, asilos e orfanatos, por todos no leito de dor. Vamos deixar uma vibração em aberto para que a espiritualidade direcione onde for necessário. Uma vibração a nós também. E vamos com o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, principalmente graças a Deus e graças a Jesus.